Oi, gente, bom dia. Muito bom dia. Já deu problema no sinal aqui para variar. É muito bom nós estarmos aqui nesse dia 28/10, segunda-feira, para meditarmos sobre a palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que acredito que você vai responder sim. E a pergunta é: você já passou por algum momento de constrangimento? Deixa eu explicar. Constrangimento, às vezes a gente sabe o que é, mas a gente não sabe exatamente o que explicar. Então, claro que eu recorri ao dicionário. É um estado emocional em que uma série de sentimentos aparecem, sentimentos sentimentos desconfortáveis, né, como vergonha, embaraço, incômodo, ansiedade, alguma coisa que acabou nos colocando numa saia justa, numa situação assim de vexame, de vergonha, você fica constrangido, você fica. E o constrangimento ele tem um fator positivo, que é nos colocar num nível diferenciado do que o nível que a gente estava antes. Uma vez que você ficou constrangido por alguma coisa que aconteceu, você acaba tendo que tomar a atitude de sair daquela situação e tentar mostrar que a sua vida mudou a partir daquele ponto. O constrangimento ele tem o poder de colocar você numa situação em que você sente uma necessidade de mudança. Inclusive, um outro significado para constrangimento tem a ver com. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem a ver com força, forçar. Ele te obriga, quer por força física, quer por força moral, a tomar uma atitude diferente. O constrangimento ele te faz assim, né, a produzir isso. Né? E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E isso está registrado em 2 Coríntios 5,14. Diz assim, ó, 5,14 e 15. Diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre a nova vida em Cristo Jesus, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Então, ao olharmos para a cruz, olharmos para Jesus, ao olharmos para a vida de Jesus, o amor que desprende dele, a vida que ele desprendeu e aquilo que nós podemos depreender da vida de Jesus, nos motiva a viver diferenciado do que a gente já está vivendo, né? Porque o versículo 15 fala sobre isso. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por ele morreu. Então, quer dizer, Jesus pagou um preço. Quer ver uma questão de constrangimento que leva a gente a tomar uma atitude diferenciada? Suponhamos que um amigo seu te dê de graça dinheiro. Te dê um dinheiro, ou te dê um carro, ou te dê um computador, te dá um bem, te dá alguma coisa, te favorece de alguma maneira. Você fica constrangido a tentar fazer alguma coisa ou por ele ou por alguém. Você tem a tendência de passar isso adiante, entende? Ou então devolver para ele alguma coisa. Não, agora tem que dar um presente pro fulano, gente. Poxa, ele fez tão bom coração para mim isso aí. Você está constrangido, você foi pressionado de forma moral a tomar uma atitude. Né? Você não pode ficar no mesmo lugar, você não pode ficar na mesma condição. Você tem que sair dessa zona de conforto por causa desse constrangimento. Na Bíblia também, no livro de Atos, a gente vê Pedro pregando, no capítulo 3. Depois que Pedro prega, a Bíblia diz que as pessoas ficaram compungidas em seu coração. Compungido tem a ver com pressionados. Depois que eles ouviram que Jesus veio, morreu, ressuscitou para dar vida eterna, e que está disponível, a graça de Deus chegou para aquele que quiser crer, para aquele que quiser ser salvo. Então o coração deles ficou constrangido, ficou compungido. A palavra que aparece lá é isso, compungido, que é pressionado ou constrangido. E o que eles falaram com Pedro? O que a gente tem que fazer então, Pedro? Ele falou: bom, arrependa-se dos seus pecados e se batize em nome de Jesus e tal, para que sejam apagados os vossos pecados. Eles quiseram mudar de nível. Entende? Então, o constrangimento, ele tem esse poder, esse embaraço, essa vergonha, esse incômodo emocional, essa ansiedade que todo tipo de constrangimento é capaz de gerar. Ele tem o poder de nos fazer mudar de nível, mudar de mentalidade. Nunca mais eu faço isso, nunca mais eu passo por aqui, nunca mais eu entro ali, nunca mais eu falo desse jeito. Você está sempre disposto a nunca mais fazer como fez, para evitar de novo esse sentimento tão ruim
que é o constrangimento, né? Então, o amor de Cristo ele nos motiva à mudança de vida, né? Como Paulo fala aqui, para aqueles que agora vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou por eles, ou seja, nós, né? Alguém depositou uma grana na sua conta, ou te deu um presente, te favoreceu de alguma maneira, sem pedir nada em troca. Isso vai te constranger a também tomar uma atitude diferenciada na sua vida e a mudar a sua vida mesmo, a mudar a sua visão de mundo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de pensar a sua própria humanidade, né? Então, o constrangimento ele nos transforma, o constrangimento de Cristo nos transforma por dentro. Ele desperta em nós a bondade, a compaixão, o perdão, virtudes essenciais para o desenvolvimento espiritual, ou que demonstra ou denota que nossa evolução espiritual está acontecendo. Então o amor de Cristo ele desperta em nós atos de bondade, atos de compaixão e de perdão, que naturalmente a gente não tem. Naturalmente não, a Bíblia diz, né, que de nós não tem nada de bom. Tudo que nós somos capazes de produzir de bom é o constrangimento do Espírito Santo que produz, né? Por isso que o fruto do Espírito Santo, qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, bondade, paciência e por aí vai. São virtudes de um ser humano melhor, que só é capaz de ser produzido por alguém que está fora do ser humano, que é além do ser humano. A manifestação da graça de Deus no Espírito Santo gera isso na vida de cada um de nós, né? Agora, também o amor de Cristo, ele nos constrange porque ele é sacrificial. Jesus, a Bíblia diz que ele não esperava nada da gente. Como a Ellen falou muito bem ontem na mensagem de manhã, tudo veio dele. Tudo vem dele, né? O amor veio dele, o perdão veio dele, a transformação veio dele, a vida eterna vem dele, os dons vêm dele, tudo vem dele. O perdão dos nossos pecados, que a gente peca todo dia ele perdoa, tudo vem dele. Então esse sacrifício, essa graça manifestada da parte de Deus, ela gera uma esperança em nós e uma necessidade de mudança. Puxa vida, Deus me perdoou de novo. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. A gente fica constrangido a tentar melhorar o tempo todo. E como que a gente vai viver nessa perspectiva? Com gratidão, com obediência e transmitindo esse amor. Falando para as pessoas que não há necessidade de viver essa vida constrangida no pecado, mas pode viver uma vida nova em Cristo Jesus. Há salvação para todo mundo. Há salvação para todo aquele que crê. Então, a gente vive com gratidão, né? O salmista, também constrangido pelos bens, pelas bênçãos que ele tinha recebido na vida, ele chega e diz assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Aí ele fala: já sei, eu vou apresentar meu culto agradável ao Senhor, vou levar oferendas, vou levar ofertas, eu vou ajudar pessoas. Estou parafraseando o salmista. O que darei eu ao Senhor? Que Deus é dono de tudo. E de repente ele decide me amar. Ele decide ser gracioso. Ele decide ser misericordioso. Ele decide me dar vida nova nesse dia de hoje, me dar vida nova e vida eterna. Ele decidiu isso tudo, né? Então o que eu vou dar ao Senhor por tudo que ele tem feito? Constrangido, o salmista fala: cara, eu vou pagar os meus votos ao Senhor, eu vou entregar meus bens para ajudar os pobres, vou ajudar a obra de Deus, eu vou trabalhar, eu vou colocar meus dons e serviços à disposição do Senhor. É o mínimo que eu posso fazer. Eu vou devolver para ele a vida que ele me deu. Vou devolver em sacrifício a vida que ele me deu. Mas não é o sacrifício para eu ser salvo, é o sacrifício porque eu já fui salvo. Por isso que o texto aqui de 2 Coríntios 5:15 fala aqui, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, uma vez que você tem o coração constrangido por Deus por causa do seu amor, você então entrega essa vida de volta. A Ellen também falou muito bem sobre isso, sobre a entrega de Paulo, né? Como Paulo era incansável, a Renata também comentou isso à noite, como Paulo era incansável na obra de Deus. Como pode? A Renata falou muito bem quando ela disse assim, aliás, tudo foi muito bom, mas a parte que ela falou, dentro disso que eu estou falando aqui, Paulo chegou em determinada cidade, já tinha passado por muitas perseguições, lutas, açoites, apedrejamento. Ele poderia ter falado: gente, vou parar com isso, chega, já fiz bastante. Não, ele era incansável, ele queria fazer mais, porque ele entendeu o amor de Deus, ele foi tão constrangido pelo amor de Deus, que ele falou: eu não posso fazer menos do que o máximo que eu possa fazer. Não posso fazer menos do que o máximo, entregar o máximo a minha vida para o desenvolvimento de outros. Aí Paulo, aqui nesse texto mesmo, 2 Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala aqui, se enlouquecemos, é para Deus,
Mas se conservamos o juízo, é para vocês. Tem um outro momento que Paulo fala assim, olha, eu queria partir agora e ir para a eternidade com Deus. Para mim seria muito melhor. Mas e vocês? Eu preciso me deixar gastar um pouco mais para que vocês compreendam realmente o Evangelho. E assim eu posso partir em paz. Olha, que desprendimento. Olha como o constrangimento transformou a vida do Paulo, transformando ele numa pessoa que foi altruísta ao extremo. Né? Altruísta ao extremo. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua também. Um constrangimento não é só para eu ouvir uma mensagem, achar bonito, chorar, vou botar para casa, 2 dias depois já esqueci a mensagem, estou vivendo a mesma vida. Não, o constrangimento, via de regra, ele sempre é lembrado. Já percebeu isso? Alguma coisa que você fez lá em 1992, de vez em quando você dá um tapa na testa. Nossa, fiz isso, gente. É só para lembrar que você não convém você fazer de novo. O constrangimento tem esse poder de vira e mexe, ele ser ruminado pela nossa mente, ele voltar à memória, aquilo que, nossa, em 2000 eu fiz aquilo, gente, que loucura. Nunca mais eu faço isso. É sempre se lembrando. Né? É o que aconteceu com Pedro. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes e teve aquela conversa com Jesus no final do Evangelho de João, Pedro então falou, nossa, ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu falo contra ele. Vou falar só a favor dele. A partir de agora não tem como. Ele ficou tão constrangido que Jesus falou que Pedro, tu me amas? Ele falou, só te considero. Ele estava constrangido por ter negado. E depois ele ficou constrangido por ser perdoado. Então ele falou, o que eu vou fazer? O que eu darei ao Senhor agora por esse perdão e por essa vida nova que ele me oferece? Vou fazer o que ele pediu, vou apacentar as ovelhas. Não é isso que Jesus pediu? Vou apacentar, vou entregar minha vida para resgate de muitas pessoas, para que as pessoas entendam o Evangelho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, que a gente tem que fazer é o seguinte, aceitar as imperfeições. Né? Nós somos imperfeitos, vamos ser constrangidos na vida por algumas coisas em alguns momentos, mas isso é para crescimento, tá? Desenvolver a autocompreensão. Então eu tenho que me compreender que eu sou um ser humano, eu sou fraco, sou cheio de imperfeições, não quero viver assim, eu quero ser constrangido a mudar isso, né? Praticar a autoaceitação. Pessoas que não conseguem praticar a autoaceitação depois de frustrações, depois de constrangimento, correm o risco de tirar a própria vida. Não suportam viver consigo mesmas depois de algum estado de constrangimento e frustração. Né? E questionar as vozes contrárias. Sempre vai vir a voz chamando de burro, de idiota, você é um otário mesmo, você é um idiota mesmo, você é isso mesmo. Questiona essas... É isso mesmo. Mas se eu sou isso mesmo, aí por que Deus me ama? Por que Jesus morreu na cruz por mim? E a partir do momento que eu confrontar essa voz contrária, a minha vida vai seguir um nível mais alto, ou para um patamar mais alto de evolução espiritual, em direção ao propósito maior, que é o propósito de Deus de me dar vida nova. É o mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 10, que fala, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. Porque aquele que está em Cristo foi constrangido pelo Evangelho, e agora ele é uma nova criatura, ele mudou, ele não está mais no mesmo estágio. Que Deus te abençoe, que os constrangimentos da vida sirvam para a sua evolução e, sobretudo, que o constrangimento da morte de Jesus na cruz possa servir para nos elevar a um nível mais alto em direção à eternidade com Ele. Deus abençoe, um grande abraço, Carlinha e todos os demais irmãos aí.